Quem está na linha é o advogado criminalista, professor universitário, doutor Leonardo de Moraes, a quem a gente agradece. Viu, doutor Leonardo? Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bem, doutor Leonardo, nós tivemos ontem, e o mundo inteiro assistiu, a atos de invasão aos três poderes, numa negativa não só ao que estava estabelecido pela maioria da população, que foi a vitória do presidente Lula, mas não só a negação dessa vitória, do pleito, mas também o pedido de intervenção militar. E aí aconteceu de absolutamente tudo. Os atos que aconteceram ontem são alcançados por leis brasileiras? Se relacionam com crimes? Se tem, que crimes são esses, doutor, e o que é que a lei diz sobre eles? Elias, o que aconteceu ontem é um marco histórico negativo, né, nesse jovem país, né, do Brasil, que tem aí pouco mais de 500 anos. Nenhuma motivação, seja política, ideológica, político-partidária, é capaz de justificar minimamente aquilo que aconteceu ontem, né? De fato, houve, como você disse, nos três poderes, a destruição de parte do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, portas aí sendo arrancadas, vidros sendo destruídos, obras de valor histórico, né? Obras, inclusive, seculares, foram também destruídas. A Constituição Federal original também teria sido rasgada, de modo que, do ponto de vista jurídico, político, social e ético, não há nenhuma justificativa para que atos como aquele fossem praticados ontem. De outro lado, Elias, em todos esses infelizes comportamentos, a própria legislação penal brasileira estabelece para essa situação uma série de crimes. Eu vou começar pelo primeiro, o crime de dano, né? Neste caso, seria um dano qualificado, que é o artigo 63, parágrafo único do Código Penal, que acontece quando o patrimônio que é danificado pertence às instituições públicas, como a União, Estados, etc., como de fato aconteceu com o Legislativo, o Executivo e o Judiciário da União foram destruídos, e a pena pode chegar até 3 anos. Além disso, Alice, há também o crime de associação criminosa, que acontece quando 3 ou mais pessoas se reúnem, né, com o objetivo de cometer crimes, que tem a pena também que pode chegar até 3 anos. E se pode falar também, aliás, dos crimes novos que surgiram aí no ano de 2021, que busca justamente a proteção das instituições democráticas para atos que poderiam ser praticados. Um deles é o artigo 359J, que traz como crime tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, através de impedimento, restrição do exercício dos poderes constituídos, cujo crime traz uma pena que pode chegar até 8 anos mais a aplicação da multa. Então, o que se percebe é que, inicialmente, uma série de crimes aí foram praticados ontem, o que pode dar ensejo a uma investigação policial, a um processo criminal e, ao final, uma responsabilidade penal pelos atos que foram praticados. Agora, doutor Leonardo de Moraes, as pessoas estão falando muito em penas, né? Alguns falam em crimes que podem chegar a 15 anos, porque nós temos os crimes da prática, digamos, material, aquilo que fora feito, tipo rasgar a Constituição original do país, mas nós temos aí algo que é subjetivo e que pode ser entendido assim e ser encarado como um crime, como, por exemplo, um ato terrorista. Aliás, essa foi uma palavra muito utilizada pela imprensa ontem. Cabe essa palavra nesses atos em algum momento, doutor? Essa pergunta ela é muito importante. A legislação que regula o terrorismo no Brasil é a Lei 13.260 de 2016, né? Ela foi criada aí no contexto das Olimpíadas do Rio de Janeiro, por pressão dos estados do mundo inteiro, evitando que o terrorismo seja praticado aqui no Brasil. O Brasil não tinha uma lei terrorista. Então, essa lei foi criada no contexto das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. E essa lei, Alice, ela traz expressamente o conceito de terrorismo. Então, o Brasil é um país cuja própria legislação diz o que é e
é terrorismo. E a lei fala no artigo 2º que o terrorismo seria a prática de atos praticados por uma ou mais pessoas por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito, de raça, cor, etnia ou religião. Vou repetir: razão de xenofobia, discriminação ou preconceito, raça, cor, etnia e religião. Perceba uma coisa, Elias: por mais grave que os atos tenham sido praticados, tecnicamente, para a legislação penal brasileira, os atos praticados ontem não são atos terroristas. Pode ser terrorismo nos Estados Unidos, pode ser terrorismo no Reino Unido ou qualquer outro país. Mas no Brasil, a motivação política não pode ser enquadrada como ato terrorista. A lei expressamente trouxe as razões e não englobou, Elias, a motivação política. Claro que a legislação ela tem que evoluir, mas ela evolui e se aplica a atos sendo praticados depois da sua vigência. Então, houve aí uma limitação pela lei brasileira, uma vez que no mundo inteiro o terrorismo acontece por motivo de fundamentalismo religioso e por razões de raça, cor e etnia. Geralmente não era praticado por motivação política. Esse fato agora é um fato novo, né? Desde 2020 nos Estados Unidos, como aconteceu com a invasão do Capitólio, e também agora no Brasil. Mas, para resumir ali, os atos de ontem para a legislação penal brasileira não é terrorismo. Agora, doutor Leonardo, dá uma outra, mais abstrato também, que diz respeito à questão do Estado Democrático de Direito. A gente pode considerar crime, aliás, há um crime chamado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso poderia ser aplicado? Isso, Elisa. Aqui sim, é um dispositivo sim que pode ser aplicado. Como eu disse, em 2021, houve o surgimento de uma lei, que é a Lei 14.197, né? Ela trouxe aqui uma série de crimes, que vai de crimes contra a soberania nacional e até chegar aos crimes contra as instituições democráticas. Um desses crimes é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Que acontece quando? Quando a pessoa tenta, a lei fala no verbo tentar, através de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constituídos. O que aconteceu ontem, né? Se quer criminalizar movimentos sociais, de forma nenhuma. Os movimentos sociais são movimentos democráticos, mas eles partem, para ser democráticos, de dois pressupostos. Primeiro, a bandeira. A bandeira não pode ser contra a própria democracia, né? Há um limite. A liberdade de expressão há um limite. O limite é não só a lei penal, como também a própria democracia. Se a pauta ela busca uma intervenção militar para invadir os poderes constituídos e tomarem o poder, essa pauta não é democrática. Então as pessoas confundem a liberdade de vir com a motivação. Se a motivação não é democrática, há um limite a essa própria liberdade, não só na manifestação, como também em seus próprios atos. E o segundo, Alice, que é a limitação, né, primeiro em relação à motivação, e o segundo é a limitação legislativa. O limite à democracia é a própria democracia. O pressuposto para que haja liberdade é a democracia, e o limite também é a democracia. Então, qualquer proposta que busque uma intervenção militar, ela não se enquadra como movimentos sociais e pode ser objeto de repressão pelos poderes constituídos, e nesse caso também previsto na lei penal. Então, esse crime, Elias, do artigo 359L do Código Penal, busca justamente impedir com que isso aconteça, de que qualquer movimento supostamente democrático baseado em liberdade venha a violar a própria democracia, especialmente mediante violência ou grave ameaça, para destruir... Doutor Leonardo, a gente vai aqui ao repórter CBN, mas eu quero voltar a conversar com o senhor sobre a possibilidade de um crime de golpe de Estado também. De volta com o CBN Maceió, a gente volta a conversar com o doutor Leonardo de Moraes, advogado, especialista em direito criminal, sobre os atos que aconteceram no dia de ontem. Na verdade, é apenas um ato, que não se sabe se é o ato final. Nós temos, nesse momento, atos violentos em São Paulo, e há uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de que todos os acampamentos que foram feitos nas frentes dos quartéis, eles sejam desmobilizados, diluídos de forma total.
de modo a que a gente não tenha aí essas células que se comportam de uma maneira antidemocrática, praticando atos que são perigosos. Muita gente poderia ter se ferido, poderia ter tido mortes no dia de ontem, e alguém precisa ser responsabilizado por isso. Aliás, muita gente precisa ser responsabilizado por isso. Eu falava, doutor Leonardo de Moraes, antes da gente concluir o bloco anterior, sobre o crime de golpe de Estado. Esse crime existe? Pode ser aplicado numa situação como essa? Elias, é mais um crime, né, que foi criado, né, a partir também do ano passado. É o artigo 359, letra M do Código Penal. E também ele começa com o verbo tentar, né? Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A pena aqui é mais alta, que ela vai de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Perceba, né? Quais são as bandeiras que se observou ontem, né? Isso eu digo através da análise feita pela imprensa, pelas imagens que foram feitas. Tem bandeiras que falam de instituição do governo. Havia bandeiras para dizer que não foi uma eleição democrática, que havia uma eleição que foi comprada, que falava mais uma vez também do voto impresso, né? E por isso justificaria uma intervenção militar para que houvesse uma destituição do poder, né, do presidente e do vice-presidente eleitos agora no Executivo Federal. Em tese, Elias, é possível, né, também este enquadramento, né, e no crime de golpe de Estado. Percebam, em ambos os crimes, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, um traz uma pena que pode chegar até 8 anos, mais a violência. E o outro traz uma pena que pode chegar até 12 anos, mais também a aplicação da violência. Então, se houver em tese o enquadramento desses dois crimes, a pena somada, ela pode chegar até 20 anos. Fora outras acusações que podem acontecer. Eu também ouvi, Elias, uma possibilidade do enquadramento pelo crime de organização criminosa. É também um crime presente na legislação penal brasileira, que é a Lei 2.850 de 2013, que ela pune as pessoas que vêm a promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. E a pena pode chegar também até 8 anos, mais a aplicação da multa, fora os outros crimes que podem ser acusados. Então perceba que a situação é grave. O enquadramento para tipificações penais ela é a mais ampla possível, que engloba não só as pessoas que executaram as destruições e provídencias que aconteceram ontem, como também as pessoas que estão por trás, que financia, que organiza e também que constitui. Agora, doutor Leonardo de Moraes, há quem imagine que não foi preso ontem e que por isso fugiu do flagrante. Quem pensa assim, está pensando corretamente? Elias, o flagrante, a prisão em flagrante, ela em previsão na legislação processual penal brasileira. Né? O flagrante ele é conceituado como algo que está em combustão, que está queimando, né? Seria a certeza visual do crime. Se durante aqueles atos, como aconteceram ontem, a prisão acontece, a lei brasileira autoriza o flagrante durante a prática do ato ou logo após a prática do ato. Então, durante aquela tarde de ontem, enquanto os atos iam sendo praticados e logo depois os atos praticados, se poderia sim falar em prisão em flagrante. Agora, hoje não. O flagrante já passou. Hoje não é mais flagrante. Hoje, a prisão cautelar só será possível se houver o início da investigação preliminar para fornecer ao julgador elementos de ordem fática e jurídica para que o juiz, o magistrado, de modo geral, decida de forma fundamentada a decretação de uma prisão preventiva. Então, hoje, não se cabe mais prisão flagrante, mas é possível a prisão preventiva desde que satisfeitas as condições que a lei estabelece. Bem, nós tivemos ontem mais de 300 prisões em flagrante, bem diferente do que aconteceu no ato. Idêntico, só que de menor proporção, contudo, até mais violento, porque teve queima de automóveis, de ônibus, a depredação do mesmo jeito que foi na sede da Polícia Federal. Mas a gente sabe, a coisa não é fácil.
Nós temos uma série de autoridades que estão se omitindo na ação e uma ação que consta na funcionabilidade dos seus cargos. Autoridades que se omitiram podem ser responsabilizadas, doutor? Elias, podem sim, né? Podem sim. Percebam, de alguma forma, atos excessivos eles vinham sendo anunciados, né? Começou com pequenas movimentações que são feitas em frente aos quartéis, né? Até então, você fazer vigília em quartel não é um movimento que venha a violar a lei, nem tampouco a Constituição Federal. A bandeira que se busca em intervenção militar que é errada, não seria correta, né? Seria excessivo esse tipo de motivação. Mas depois evolui para aqueles atos que foram praticados aí logo no final do ano passado em Brasília, né? Queimando veículos, um ônibus, inclusive, teria sido arremessado lá num dos lagos de Brasília. Depois passou por algumas depredações, partindo até o ponto de que uma pessoa iria inserir uma bomba dentro do aeroporto de Brasília, né? Com o objetivo de chamar a atenção, e até chegar esse dia de hoje. Acho que de alguma forma isso já vinha sendo anunciado. E as autoridades constituídas devem estar, então, sempre observando o cenário, né? Observando o horizonte e protegendo as instituições e também as pessoas. O que se percebe de algum momento, de alguma forma, é que houve sim uma omissão de autoridades, especialmente do Distrito Federal, né? Ou a um secretário de Segurança Pública e também um governador, uma gigantesca omissão, fazendo aí sempre declarações de que seria um movimento democrático e diminuindo o risco do que poderia acontecer. Essa omissão, Elias, pode sim ser passiva de responsabilidade. Eu falo não só pelo crime de prevaricação, também não de todos, que é uma infração penal com potencial ofensivo, como para todos esses crimes que nós lemos, é possível sim uma participação. Você pode cometer crimes não só por ação, como também por omissão, especialmente para as autoridades que têm a responsabilidade de defender as pessoas, especialmente as instituições que se omitiram. Então, Elias, toda essa cadeia, ela pode ser passiva de responsabilidade. Quem executou, quem idealizou, quem financiou e as autoridades públicas que também se omitiram. Bem, de uns tempos para cá, a prática judicial tem sido bem interessante. Aliás, uma discussão muito boa no meio da advocacia e no meio jurídico em geral. Quando essas mesmas pessoas, mesmo passado o ato de domingo, estamos numa segunda-feira, continua comentando, falando, publicando os seus atos, né? E aí, como se fosse um verdadeiro herói da causa, esse crime está continuado? Tem sido entendido assim ultimamente ou não? A gente tem aí uma continuação do delito, doutor? Alice, colocar fotografias, né? Vamos imaginar que naqueles atos de ontem, né, tem pessoas que tenham andado, né? Estavam na rua, né, em toda aquela vigília, e a pessoa se limitou a ficar na frente do Congresso Nacional, né? Ficar na frente, participar de atos, inicialmente eu não vejo, né, a prática de crimes para essas pessoas, né? Claro, a lei também estabelece que criminoso é aquele que executa o verbo, aquele que também participa. Se você incentiva a participação moral, também é uma forma de participação, né? Entretanto, as pessoas que ficaram fora, eu não vejo assim uma participação tão efetiva para justificar uma responsabilidade penal. As pessoas que entraram e depredaram tudo, aí sim, é um passo a mais, é uma evolução a mais, que é sim passivo de responsabilidade, busca de apreensão, prisão preventiva e também outras cautelares. Outras pessoas são aquelas que ficam por trás financiando, que pagam ônibus as pessoas viajarem para os municípios, que pagam a alimentação. Aí sim é uma participação direta que pode não só ensejar o crime de dano, como também a organização criminosa. E a outra são as autoridades públicas, que saberam do que aconteceu, que foram avisadas, que foram cobradas o tempo inteiro e se omitiram quanto à responsabilidade. O que eu trago, Elias, esses exemplos, tentando trazer um exemplo um pouco mais concreto e também baseado naquilo que aconteceu ontem, é que a cadeia de responsabilidade, ela pune não só o menor partícipe, como aquele que idealizou todo o projeto. E
também a autoridade que de alguma forma então venha a se omitir. Então é uma responsabilidade ampla diante de um ato praticado como ontem que não há nenhum precedente na história do Brasil. Nos Estados Unidos houve a invasão do Capitólio, que é o poder legislativo. No Brasil houve a invasão de todos os poderes. Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, o Planalto, que é o Poder Executivo da União, e também um Congresso Nacional, que é o Legislativo Federal. Bem, apenas para comunicar às pessoas, e aí o doutor Leonardo faz o seu comentário, é que aqueles que foram presos ontem, eles foram enviados para a penitenciária da Papuda e passam por audiência de custódia. Esse é o trâmite correto? Esse é o rito que deve ser seguido, doutor? Elias, quando as pessoas têm a prisão em flagrante realizada ou a prisão preventiva, a lei brasileira ela dá o direito àquela pessoa de comparecer presencialmente a um juiz para justificar os atos que aconteceu e o juiz analise se aquela prisão em flagrante ela vai ser revogada, aliás, vai ser relaxada, e se ele pode aplicar àquela pessoa outras cautelares. Então, vamos aqui imaginar, tá certo? Eu só fui preso ontem, sentado agora na frente do juiz. O juiz vai me fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu, são perguntas mais simples, e de acordo com as respostas e os documentos que foram anexados àquela investigação, ele vai decidir se relaxa a prisão em flagrante, a pessoa vai ser colocada em liberdade. Ele também decide, essa pessoa merece ser presa preventivamente, o juiz pode decidir também na frente do suspeito. Essa pessoa não vai ser presa em flagrante, preventivamente, porque a prisão preventiva é o último recurso, é o mais grave em uma democracia. Então ele pode arbitrar uma fiança, ele pode impor monitoramento eletrônico, ele pode fazer limitação ao deslocamento de envio, pode estabelecer um monitoramento eletrônico com raio zero, ele pode colocar uma limitação noturna, que a pessoa esteja em casa de 10 da noite até as 5 da manhã, todos os dias, e mais os finais de semana. Percebam, nessa análise do juiz frente a frente com o suspeito, ele pode relaxar a prisão em flagrante, como pode impor algumas cautelares. E ele dá ao suspeito o direito dele conversar com o juiz frente a frente. Esse contato pessoal traz uma percepção diferente para o julgador. Então, a audiência de custódia, ela é um direito do suspeito que tenha sido preso em flagrante e também tem a prisão preventiva. Agora, eu não sei quais serão os argumentos, porque eu percebi que muitos criticam a audiência de custódia e agora serão beneficiados pela própria audiência de custódia que eles mesmos criticaram. É verdade. Vai ser submetido agora ao sistema. Olha, tem muita coisa, gente, que a gente ainda precisa conversar, compreender. Tem obras seculares de valores inestimáveis. E quem rasgou essas telas, quem danificou essas telas, vai responder também por isso. E aquele que rasgou, se é que de fato isso veio a acontecer, precisamos das imagens, a Constituição Federal original. Ela tem aí uma série de aspectos. Tem um aspecto subjetivo, da negação à Constituição enquanto Constituição, tem o aspecto da obra em si, da parte material daquilo que você toca, e tem o fato de ser um elemento público, né? Ou seja, pertencente ao povo. Tem muita coisa, doutor Leonardo, e é preciso que as pessoas compreendam de que isso que está acontecendo, isso aqui não é uma reunião de colegiais que estão em busca de mais professores, ou da redução da mensalidade, ou de comida no restaurante universitário. Isso é uma coisa muito séria. Nós estamos aqui propondo um elemento diferencial de organização social. Intervenção militar, que no meu entendimento não há outro, para mim pelo menos, é ditadura, ou seja, menos ou nenhuma liberdade, e democracia, que é fazer isso que se faz, que não estaria sendo feito se a ditadura tivesse sido imposta algum tempo atrás. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Elias. Só para finalizar, que o dano ao patrimônio cultural, artístico, museu, biblioteca, também é crime. A Lei de Crimes Ambientais estabelece isso também como punição no artigo 62, inciso 1º e 2º, com pena que pode chegar até 3 anos, mais a aplicação do amonte, né? Então, são fatos infelizes que aconteceram ontem.
tomara que sejam os últimos atos praticados, o que mostra uma diferença. A democracia sempre dá liberdade de pensamento, liberdade de envio. Agora, quando limita a própria democracia, pode, não só a legislação impor algumas cauteلاres, como também pode vir a lei penal para impor investigações e, ao final, responsabilidade, né? Que esse fato não aconteça mais e a gente viva em paz daqui para frente. Obrigado a Deus. Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com o Dr. Leonardo de Moraes, é advogado criminalista.